Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série de estudos sobre o que a Viva é, pensa e faz. O objetivo desses encontros aqui é eu esclarecer para vocês como que é o funcionamento, a teologia, a nossa ação como igreja. Talvez você esteja frequentando ou talvez você esteja sondando se você vai frequentar, vai querer conhecer mais ou não a nossa igreja. Então, eu acho importante, na verdade, fundamental, dar essa segurança de que tipo de igreja você vai participar. E por isso que eu quero tornar público e esclarecido como é que a gente funciona como igreja. Então, acredito que essa resposta talvez seja para você que está frequentando, participando, ou até você que já é membro da Viva e queira relembrar algumas coisas fundamentais sobre a nossa igreja. A primeira coisa importante de ser dita é que a Viva não surge como uma igreja independente, autônoma, sem história. Nós temos uma história. E essa história, ela, obviamente, começa com a parceria de outras igrejas que reconheceram, primeiro, a minha vocação pastoral e, segundo, a vocação de plantar uma nova igreja. A Viva faz parte de um movimento chamado Ressurgência, que está associado ao Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, que é liderado e idealizado pelo Ricardo Agreste, que é um pastor presbiteriano, e ela tem uma igreja-mãe. Então, a nossa igreja-mãe é a Igreja Plena de Icaraí, que apoiou, buscou parcerias para que a Viva fosse viável de existir. A Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, sob a liderança do pastor Ricardo Agreste, também uma parceira nossa, e a Spanish River Church, que é uma igreja em Boca Raton, também uma apoiadora, financiadora da nossa igreja. O que eu quero dizer é que da importância de você entender que nós somos uma igreja que está nascendo com o apoio de outras igrejas maduras e que já existem há bastante tempo. Isso já talvez te dê uma segurança maior de onde você está entrando. Não é um projeto autônomo, aventureiro ou coisa do tipo, nada disso. Pelo contrário, antes da igreja ser plantada, primeiro, um desejo enorme no meu coração desde 2010, quando eu estava na faculdade de teologia em São Paulo, de plantar, de começar uma nova igreja aqui nessa área da Zona Sul do Rio, entre Ipanema e Leblon. E depois, por ocasião de uma experiência, ao meu ver, espiritual, eu entendi que o local que eu deveria plantar essa igreja era no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, especialmente pelo fato de me lembrar desse período da faculdade em que eu percebi que era um dos bairros menos evangelizados do Brasil. Eu acredito que é um bairro que precisa de boas igrejas evangélicas, como tem surgido, como é o caso da nossa igreja, a Viva. Bom, quem sou eu? Bom, eu cresci, acho que como a maior parte dos brasileiros, numa igreja católica romana, fui batizado nessa igreja, fiz primeira comunhão, todo o processo. A minha avó, por parte de pai, era testemunha de Jeová, então, no final ali da infância, aos domingos, as senhoras iam na minha casa, testemunhas de Jeová, me ensinar a Bíblia, me davam uns livrinhos, que eu achava lindo, aqueles livrinhos todo desenhado, muito bonitos. Depois eu participei durante um tempo da Adventista e da Batista. Foram as duas igrejas que no final da infância ali eu participava, por conta de uns amigos. Mas aos 12 anos eu fui batizado na igreja metodista, e foi onde eu vivi praticamente a minha adolescência, juventude e início da vida adulta. Eu fui começar meus estudos teológicos aos 17 anos, para me tornar um pastor. Fiz 2 anos de pré-teológico, 4 anos de faculdade de teologia na Universidade Metodista de São Paulo. Depois, mais 3 anos de probatório, o que é exigido na igreja metodista, até se tornar um presbítero. Bom, mas eu não estava bem com a lógica da itinerância da igreja, resolvi sair, fui convidado pelo Fabrício para ser um pastor ajudante na Igreja Plena de Icaraí, sob, desde o início, o acordo de que em algum momento eu sairia para plantar uma nova igreja. E foi o que aconteceu alguns anos depois. Também fiz uma pós-graduação na Faculdade Batista do Sul, em exegese, pregação e exposição bíblica, diversos cursos na área de comunicação, de pregação, que é
particularmente uma área que eu amo. Também, depois disso, fiz uma formação em psicanálise na New England Institute of Psychoanalysis em Boston, e atuo também como psicanalista clínico, né, com consultório em Ipanema e atendo online também. Bom, tendo dito isso, eu quero dizer que nesse processo, eu e Lidiane, a minha esposa, a gente assumiu e abraçou a ideia da plantação de uma nova igreja, que no começo era eu e ela. Hoje nós temos uma igreja, graças a Deus, indo muito bem, pessoas se chegando, se sentindo confortáveis e confiando no projeto da plantação de igreja. E o meu desejo é que essa igreja cresça para que se torne uma árvore frutífera e abençoe muitas, milhares e milhares de pessoas. Pois bem, a conversa aqui é com a nossa teologia, então. Eu expliquei um pouco da minha trajetória para que você entenda que quando a gente conversa de teologia, você vai perceber que a nossa teologia, ela tem, digamos assim, aspectos. Por definição, nós somos uma igreja cristã. Primeira definição importante, nós somos cristãos. Segunda definição importante, somos protestantes. Protestantes porque eu, como pastor metodista que fui depois da Plena, acredito que esse movimento é um movimento profundamente transformador dentro do espectro do cristianismo. Quando a gente fala de cristianismo, a gente tem uma árvore muito grande. Quando a gente fala de protestantes, nós estamos falando do movimento que Martinho Lutero começou na Alemanha, a data, né, 1517, a Reforma, como a gente comemora até hoje, é 31 de outubro, mas dentro desse movimento, dentro desse carrinho aí que pegou esse bonde da história, nós somos protestantes, que acredita no poder transformador do evangelho para renovar e como essa força é capaz de renovar a vida e a sociedade. Então, uma breve definição teológica seria essa: nós somos cristãos protestantes, que acredita no amor de Deus como uma força capaz de transformar a vida e a sociedade. Aí talvez você pergunte então, bom, dentro do protestantismo, Herbert, qual é o seu recorte teológico? Eu vou dizer para você que a Viva não tem uma única teologia definida. Então nós não somos arminianos, calvinistas ou luteranos. Nós temos o que eu chamo de uma constelação teológica. E por isso, nós temos uma base protestante muito parecida, por exemplo, de acreditar sobre Deus como sendo uma trindade, uma comunidade trinitariana. Acreditamos, por exemplo, que a Bíblia ela é lida tendo Jesus Cristo como a chave de interpretação tanto do Antigo como do Novo Testamento. Nós cremos que existe uma bondade original que sustenta a tudo e a todos. Cremos também que o pecado afetou de maneira degenerativa a humanidade, produzindo morte e violência. Acreditamos no reino de Deus como o cerne da mensagem de Cristo e o projeto de Jesus Cristo para o mundo e para a sociedade. Acreditamos também que o pecado é tudo o que mata, diminui e demoniza, para usar uma linguagem aqui do Paul Tillich, a imagem de Deus em nós. Cremos que a igreja é a nova sociedade que anuncia um novo jeito de ser humano e sociedade. Ser salvo, para nós, é passar pelo processo de cristificação ou de teoses, como pensa a igreja ortodoxa, esse processo de Cristo crescer dentro de nós, expandir e ganhar lugar dentro de nós. Agora, é importante dizer também que nós cremos que a Viva participa da Missio Dei. David Bosch, um grande missiólogo, cunhou esse termo que nos ensina que a missão é de Deus e a igreja participa dessa missão. A igreja não tem uma missão, a missão é de Deus. Então a Viva participa da missão de Deus promovendo o bem-estar integral do ser humano. E como parte da nossa missão, nós acreditamos que nós somos uma igreja missional. Isso é, nós estamos em constante diálogo com a sociedade, com a realidade, com as perguntas do mundo, respondendo à luz do Evangelho. Então nós temos um interesse profundo em edificar os cristãos,
pregar o evangelho de maneira clara e culturalmente contextualizada para o contexto em que nós estamos, para o nosso entorno, de modo que as pessoas possam ouvir o evangelho na sua linguagem, na sua forma. Então, o nosso desejo é ser uma igreja autóctone, isso é, uma igreja profundamente de maneira identificada com a cultura e produzindo uma atenção necessária para que o evangelho ganhe espaço e cresça dentro de cada pessoa. Tendo dito isso, cremos no ministério pastoral como uma vocação dada por Deus a homens e a mulheres a partir do texto de Efésios 4, porque cremos que os dons, eles são para pessoas. A Bíblia diz que Deus deu dons à humanidade, às pessoas, ou, melhor dizendo, Deus deu pessoas como dom para a comunidade. Então, na Viva, nós cremos na vocação pastoral, tanto de homens como de mulheres. O governo da igreja, que é a maneira como a igreja se organiza e se expressa, isso é, toma suas decisões, cremos, como o Novo Testamento nos ensina, que o governo da igreja é feito por um corpo colegiado composto de homens e mulheres maduros, sábios e generosos. A igreja não toma as suas decisões baseada numa única mente. Isso não é bíblico, isso não é bom e isso não é saudável. Então, nós temos um corpo colegiado de pessoas que, juntamente com o pastor presidente, tomam as decisões necessárias para o encaminhamento da igreja. A respeito dos sacramentos, nós temos somente dois. O batismo, que é o sinal público da fé em Cristo Jesus, e o ingresso na comunidade, tanto para adultos como para seus filhos e filhas, as crianças, de qualquer idade. Então, nós batizamos todas as pessoas, de crianças até os adultos. E o segundo sacramento, obviamente, é a ceia, que é oferecido àquelas pessoas que já foram batizadas, tanto também a adultos, como também as crianças. Como é que é o nosso funcionamento? A Viva tem um funcionamento muito simples. Nós temos a celebração do domingo, que é o nosso encontro principal, em que nós celebramos a ressurreição de Cristo, a partir de uma mensagem inspiradora, muito conectada com a vida do dia a dia, com a vida da sociedade, com o nosso tempo. Lembre que nós somos uma igreja missional. E durante a semana temos nossas casas vivas, que são os nossos encontros nas casas ao redor do evangelho, refletindo a pregação de domingo para maturidade e relacionamento. Uma outra coisa, além do culto de domingo e da Casa Viva, é a Teologia Viva. Acontece todas as quintas-feiras, 19h30, presencialmente, que é o nosso espaço de aprofundamento teológico e disponibilizado para quem não pode estar presencialmente na sexta-feira de manhã, em que os alunas, eles têm acesso ao conteúdo da aula e um espaço aí de reflexão, discussão, trabalhos a serem feitos. É uma escola que tem um progresso, um caminho, de modo que a pessoa, ao final dela, se forme pelo nosso método aqui de ensino teológico da Teologia Viva. Além disso, nós temos diversos jantares, temos um retiro todo ano, festas e diversas ações que a igreja faz, como é muito comum de cada igreja, né? Bom, a respeito dos membros, é importante dizer o seguinte. Primeiro, todos os membros têm o direito de participar da vida da igreja, receber os sacramentos da Santa Ceia, de batismo, ou no caso de doença, não na igreja, no culto de domingo, mas em sua casa, receber aconselhamento pastoral, visita em momentos em que a pessoa não pode participar por uma série de questões da vida da igreja, e também os deveres de contribuir financeiramente, de cooperar com a divulgação do evangelho e servir as pessoas. Então, direitos e deveres de maneira muito sucinta, muito simples. Nós temos algumas referências teológicas. A tradição da igreja tem muitas pessoas, mas eu vou citar aqui algumas. O Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino, John Wesley, C.S. Lewis, N.T. Wright, James Dunn, Jacques Ellul, Herman Doiver, John Stott, Paul Tillich, John Sobrino, e uma série de outros grandes mestres e teólogos que ensinam e inspiram muito
a minha reflexão teológica e pastoral aqui no Brasil, né? Bom, essas são algumas bases a respeito do que é a nossa teologia. Então, de maneira muito simples, a Viva, ela se organiza teologicamente dessa maneira. Dúvidas, perguntas, vocês podem me procurar, vocês podem marcar uma conversa comigo, caso tenham interesse de aprofundar um pouco mais nessas perspectivas. Importante dizer que você pode aprofundar o seu conhecimento a respeito da teologia da Viva fazendo parte do nosso curso teológico, porque ali você tem as bases aprofundadas de tudo que eu abri, assim, só como uma caixinha aqui nesse encontro, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula.